paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2022 a revista que tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Porque uma lição vai puxando a outra lição até que nós tenhamos as 13 lições a que se propõe a revista desse trimestre. Nós estaremos estudando, então, o tema desta lição de número 6 é a sutileza das ideologias contrárias à família. Nós temos como texto áureo: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Este texto está lá em Gênesis, capítulo de número 2, no verso de número 18. Lembrando aqui que adjutora significa ajudadora. A nossa verdade prática, ela diz assim, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. O que significa, irmãos? Ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias ou um conjunto de pensamentos humanos. Então, essas ideologias humanas, elas vêm trazendo o quê? Trazendo o confronto com a palavra do Senhor em relação ao quê? Tudo que a sociedade contemporânea hoje ela está defendendo vai contra os valores que estão contidos na palavra do Senhor. Essas de natureza aqui ideológica humana, planeja o quê? Planeja o mal, planeja destruir a família. Por quê? Nós estaremos estudando na lição de hoje que a família é a primeira sociedade pela qual o ser humano ele começa a se relacionar. Então, a nossa lição de hoje ela está dividida em 4 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos. Nós estaremos fazendo menção, irmãos, da leitura bíblica em classe, de alguns versículos aqui de Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao verso 24, no decorrer da nossa lição de hoje, amém? Caminhando para a parte introdutória, para a introdução da nossa lição, nós temos aqui, então, que nesta lição nós mostraremos que a família, ela é um projeto de Deus. Aqui também, irmãos, que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos, então, aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Nós temos como palavra-chave, então, para a nossa lição de hoje, a palavra, família. E família, segundo, a nossa declaração de fé, que é o cremos nosso da Assembleia de Deus, no seu capítulo de número 24, na página de número 202, nos traz a seguinte afirmativa: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência da formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Este texto nós voltaremos a frisá-lo, está lá em Gênesis capítulo 2, no verso de número 24, amém? Que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Então, a nossa declaração de fé, ela vem nos trazendo este subsídio, lembrando aos irmãos que ela está totalmente pautada na palavra do Senhor. E durante a lição de hoje, ainda faremos menção sobre a nossa declaração de fé no contexto que estaremos estudando aqui. Então, irmãos, caminhando para o tópico de número 1, nós estudaremos o tema família, projeto de Deus. O primeiro subtópico: quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, que
Deus ajuntou, não separe o homem. Esse texto está lá em Mateus, capítulo 19, no verso de número 6. Amém? Ainda podemos dizer aqui que com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Por quê? Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Tal fato é de extrema importância para Deus que a família, ela tem um projeto, né? Ela tem um objetivo. Deus, ao criar a família, ele tinha um propósito para a humanidade. E este propósito aqui também inclui o quê? Também inclui a nossa igreja, também inclui onde nós congregamos, onde nós adoramos a Deus. Nós vamos ver no decorrer da aula, mais para o final, que a igreja ela é uma composição de várias famílias formando uma única família. Então, tudo que Deus fez e faz tem um propósito, amém? Caminhando para o subtópico de número 2, a célula máter da sociedade. O que vem a ser célula máter? Ou seja, a célula mãe da sociedade é a família, é a primeira instituição a ser estabelecida, conforme nós já citamos aqui, Gênesis capítulo 2, no verso 24, que faz parte da nossa leitura bíblica, né? Portanto, deixará o varão, ou seja, portanto, deixará o homem. Não é o menino que deixa o quê? O seu pai e a sua mãe. Porque hoje nós estamos vivendo uma das causas, né? Em lições anteriores, nós citamos aos irmãos, na lição de número 4, abordamos esse tema divórcio. E ali eu explanei com os irmãos que tem muitos meninos deixando pai e mãe. E aí o número de divórcio, né? Uma das causas, né? A irresponsabilidade, o não saber o que é um casamento, acaba gerando o quê? O divórcio aqui. Mas durante a lição nós estaremos falando um pouco mais sobre este assunto. Então aqui continuando no subtópico de número 2, ó, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Então aqui, caminhando para a nossa sinopse, né, deste tópico de número 1, que nós aprendemos sobre uma instituição divina, foi Deus quem criou a família, é um projeto de Deus, e aprendemos também que é a célula mãe da sociedade. Como sinopse, a família é uma instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. Eu gostaria de trazer uma referência bíblica aos irmãos, que não consta aqui na nossa revista, mas nós trazemos, né? Então você fique de posse, né? De papel, de caneta, da sua revistinha ou da Bíblia, para você estar conferindo estas referências. Ó. Salmo de número 68, lá no seu verso de número 6. Salmo 68, verso de número 6, a palavra do Senhor vem nos dizendo assim, ó. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então, a parte A do versículo, Deus faz que o solitário viva em família. Nós somos seres, né, gregários, não ermitões. Nós somos seres que convivemos, que temos relacionamento, que vivemos em família. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, o tema Fundamentos da Família. Neste tópico de número 2, nós vamos estudar 2 subtópicos. Primeiro, o casamento monogâmico e heterossexual, e num segundo momento estaremos estudando o casamento indissolúvel e confessional. Então vamos ao primeiro subtópico. O primeiro subtópico vai nos trazer assim: no contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. O que significa isso? O indivíduo só pode ter um cônjuge, ou seja, apenas um esposo ou apenas uma esposa, amém? E ainda aqui, ó, podemos trazer aos irmãos a referência lá do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 3, no verso de número 2. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer através da palavra do Senhor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Parte A do versículo,
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Parte B, marido de uma mulher. Amém? Então, aqui nesse contexto aqui, podemos trazer que, mas a poligamia é citada na Bíblia, no Antigo Testamento. Sim, mas se você quiser saber o que Deus pensa sobre casamento, olha que interessante aqui, nós estarmos trazendo aos irmãos, né? Lá em Mateus capítulo 19, no verso de número 4, verso 4, verso 5, verso 6, nós vamos estar lendo ali que quando os fariseus indagam Jesus a respeito deste conceito, olha o que Jesus vai dizer. Lá em Mateus capítulo de número 19, a partir do verso de número, vamos ler a partir do verso de número 4. Vou destacar o verso 4 e o verso de número 8. Jesus diz assim, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, então o pensamento de Deus para o casamento é aquilo que ele fez lá no princípio. Criou Deus o quê? Homem e mulher, macho e fêmea os fez. Nós vamos trazer essa referência também lá em Gênesis capítulo de número 1, no verso de número 27. Então aqui, ainda citando Mateus 19, verso 4, no princípio, macho e fêmea os fez. Lá no verso de número 8, disse-lhes Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, novamente, não foi assim. Então, para saber o que Deus ainda tem, né, como base para casamento, é só voltarmos ao princípio. Amém? Ainda neste subtópico de número 1 aqui, nós falamos agora sobre monogâmico, né? Um só marido, uma só esposa. E por que heterossexual? Porque o casamento no contexto bíblico, ele é constituído por um homem e uma mulher. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Quero deixar claro aqui aos irmãos que estamos trazendo o nosso entendimento, aquilo que nós cremos, que nós professamos e que nós ensinamos, pautados na palavra do Senhor, que temos também como o nosso alicerce, o nosso pilar, a Bíblia, a Escritura Sagrada. Aqui ainda, irmãos, eu quero trazer um texto aos irmãos aqui, que deixei anotado lá no tópico de número 3, para a gente entender, né, esse contexto quando a gente for falar sobre essas novas configurações familiares. Aqui ainda nesse contexto aqui, no subtópico de número 2, vai dizer assim, o casamento indissolúvel e confessional. O que é o casamento indissolúvel? Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel, ou seja, não pode desfazer. Nós aprendemos esse contexto aqui mais a fundo na lição de número 4, que consta aqui no nosso canal. Como referência bíblica, vou trazer aqui aos irmãos Mateus capítulo de número 19, no verso de número 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Já aqui, foi dito, né, neste trimestre, né, que Jesus reconheceu algumas exceções. Não é regra. A regra é casou, que viva para sempre. Mas vamos a algumas exceções. Lá mesmo na nossa declaração de fé, lá na página de número 204, ainda do capítulo de número 24, vai dizer assim, a dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos, todos com referência bíblica, porque este livro aqui, ele é a nossa declaração de fé, o que cremos, professamos e ensinamos, porém, irmãos, pautados na palavra do Senhor. Todos os textos citados aqui, nós levamos os irmãos a uma referência bíblica. Olha lá, então, a dissolução do casamento pode ter aqui três razões, três exceções, vamos dizer assim. Primeiro é a morte. Esse texto eu deixei aí no slide para os irmãos estar conferindo, mas é um texto que o apóstolo Paulo ele vai trazer lá em Romanos,
capítulo 7, no verso de número 2, né? Ainda, uma outra questão é a infidelidade conjugal. Esta referência bíblica, os irmãos vão estar encontrando tanto lá em Mateus, capítulo de número 5, no verso de número 32, como também em Mateus, capítulo de número 19, no verso de número 9. Os irmãos podem estar acompanhando a leitura no slide que eu estou deixando aqui durante a aula de hoje. E um terceiro motivo, a deserção por parte do cônjuge descrente. A referência bíblica para este texto está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7, no verso de número 15. Então, nós temos que tratar esse contexto aqui como exceção, porque a regra é indissolúvel. Amém? E ainda, irmãos, salvo, né, a questão da morte, né, a questão do luto, para todos os outros casos, ainda há possibilidade do perdão por parte do quê? Do cônjuge traído. Ou seja, mesmo na condição ali de infidelidade sexual, se houver perdão para que fiquem juntos, isso é o que a palavra do Senhor recomenda, né? Da mesma maneira que nós queremos ser perdoados, devemos perdoar. E também, na outra questão, né? Poxa, o descrente foi embora, ele não quer mais, né? Cabe ao crente, né, a parte cristã, estar perdoando. Só que nós entendemos que neste contexto aqui vai trazer dores, trazer sofrimentos, né? Deixar sequelas, como nós estudamos na lição de número 4. Porém, vai se fazer o quê? E ali nós também estudamos, né, que cada caso deve ser avaliado de acordo com o acontecimento. Não cabe a nós darmos a nossa opinião sem conhecimento de todos os fatos. E na maioria das vezes quem tem o conhecimento ali é o pastor, é aquele que está fazendo o aconselhamento. Amém? E ainda na questão da confessionalidade aqui, Paulo vai nos ensinar lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, no verso de número 14. Vamos lá dar uma lida? 2 Coríntios, capítulo de número 6, no verso de número 14, olha o que o apóstolo Paulo ele vai nos recomendar. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Outra pergunta, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então nós entendemos neste contexto que a Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo, ou vai trazer problema antes, ou durante, ou depois. Amém? Como sinopse desse tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui no primeiro subtópico que o casamento deve ser monogâmico e heterossexual, explicamos isso. Também aprendemos que o casamento tem que ser indissolúvel e confessional, pessoas de mesma fé, pessoas de mesma crença, pessoas que creem, que professam e que ensinam a mesma doutrina. Amém? Então aqui, como sinopse, monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Queria aqui ainda deixar um texto aos irmãos, lá em Malaquias, que nós também já estudamos, né, este contexto aqui, lá em Malaquias, vamos lá dar uma lidinha. Malaquias, último texto, né, do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo de número 2, no verso de número 16, olha o que a palavra do Senhor vem nos dizendo na sua parte A. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Amém? Deus odeia o divórcio. Caminhando para o tópico de número 3, nós teremos o seguinte tema: a sutileza da nova configuração familiar. Temos também aqui 2 subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o segundo vai tratar sobre sexualidade não binária. Vamos entender o primeiro. Aqui nós traremos agora a parte legal do que prega e do que diz a sociedade. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF,
reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer um outro. Aí, no mesmo ano, a partir do entendimento firmado pelo STF, em maio desse mesmo ano, de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. E aí, para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil. Isso não nos assusta como evangélicos. Por quê? Porque lá em 1 João 5,19, a Bíblia vai dizer o quê? Que este mundo jaz no maligno. Amém? Então aqui, não deve causar espanto, Por quê? Porque tudo que essas pessoas, essas ideologias, de natureza aqui humana, elas vão trazer, é tudo aquilo que é contra o que o nosso Deus, contra o que o Criador deixou, E Deus, ele nos deixou o quê? A palavra, nos deixou a Escritura como nosso manual de fé e de conduta. Ainda aqui, para rebater as leis aqui legais, olha só, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia. Nós já trouxemos a referência de Gênesis, capítulo 2, no verso 24, e aqui eu quero também trazer uma referência aos irmãos, lá no livro, de Levíticos, capítulo de número 18, quando Deus vai falar sobre as uniões abomináveis. Levíticos, capítulo 18, a partir do verso 19 já começa a falar, mas eu quero ler aqui com os irmãos o verso 22, que diz assim, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Ou seja, é a palavra do Senhor que está dizendo, e eu disse aos irmãos, e temos que deixar isso bem claro, que as nossas lições da Igreja Assembleia de Deus, elas estão pautadas na palavra do Senhor, no que cremos, no que professamos e no que Deus, pela sua misericórdia, nos tem dado a oportunidade de estarmos ensinando aqui pelo canal no YouTube. Amém? Então, o segundo subtópico aqui, ele vai tratar sobre a sexualidade não binária. Vamos aos conceitos. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencente a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo, nem masculino e feminino. E ela pode achar, essa pessoa, ela pode achar que não é homem ou mulher, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. O que nós cremos, professamos, volto a reiterar, e ensinamos que, evidentemente, isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. Lá no texto, capítulo todo de Levítico 18, eu frisei com os irmãos o verso de número 22. E também, irmãos, também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculino e feminino, sem dizer, que nós já lemos aqui, que macho e fêmea os fez, homem e mulher Deus nos fez, e Deus não erra. Como sinopse deste tópico de número 3, que nós aprendemos sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e sobre essa questão da sexualidade não binária, podemos trazer aos irmãos. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Ainda quero ler com os irmãos aqui, o que o apóstolo Paulo, ele nos traz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, no verso de número 9 e verso de número 10. Diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Isso é palavra do Senhor. O tópico de número 4, ele também tem seus 2 subtópicos, e o tema é princípios bíblicos para uma família sólida.
Primeiro subtópico, o papel dos pais. Diz assim: os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos, conforme Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao verso de número 9. Deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, ainda lá em Provérbios, capítulo de número 1, do verso 8 e verso de número 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes os ensinamentos de tua mãe. Ainda vem dizendo, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colareis ao teu pescoço. Ainda aqui, irmãos, neste contexto aqui, podemos trazer, o texto que eu citei anteriormente, Provérbios 22, 6, lá na sinopse do nosso tópico aqui. Ainda aqui, todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus declarou como modelo para a família cristã. Qual é o modelo de Deus para a família cristã? Um homem, uma mulher e filhos, no caso aqui, quando houver casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Amém? Então, ainda aqui nesse contexto, trazendo para o subtópico de número 2, qual é o papel da igreja? Bom, alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar, citei isso aqui lá no início da aula, bem como ampla, já que é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É missão da igreja curar a sociedade doente. 1 de Pedro, para nós embasarmos esse texto aqui, 1 de Pedro, capítulo de número 2, do verso 9 ao verso de número 10. Olha só, palavra muito conhecida também dos irmãos. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Então aqui para nós terminarmos este subtópico de número 2, uma família cristã sadia tem uma igreja forte como base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Aqui, irmãos, isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente, os filhos devem ser criados neste contexto, onde os valores cristãos são transmitidos. E nós, como pais, temos a nossa obrigação. Olha só a sinopse deste tópico. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Agora eu queria citar Provérbios 22, 6, que vem dizendo: educa a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Como conclusão para a nossa aula de hoje, nós vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis provocam destruir o projeto da família tradicional. Nós, como pais, devemos, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé, que uma vez foi entregue aos santos, conforme está escrito lá em Judas, capítulo 1, no verso de número 3. Aqui, queria ainda enfatizar aos irmãos que nós não devemos terciarizar a educação, seja secular ou espiritual, de nossos filhos. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 7, que trará o seguinte tema: a sutileza da relativização da Bíblia. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério.